A nova série desta semana. Sim, somos carentes. Chega até você no oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church. Sim, somos carentes. A nova série da Igreja Gerados pela Graça e Life by Grace. A paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus pela sua vida, amados. Vamos hoje para a parte 5, a parte final, do tema Sim, somos carentes. A minha Bíblia está aqui aberta em Deuteronômio capítulo 30. Eu vou ler o versículo 19 e 20 na versão revista e atualizada. Eu gosto muito da maneira como está escrito aqui. É muito legal mesmo, veja só. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-te a Ele, porque disto, veja aí, disto depende a tua vida e a tua longevidade. Uma vida longa e uma vida saudável. Para que habites na terra do Senhor, que o Senhor, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amados, queridos irmãos, ele diz essas palavras, eu te proponho. E veja, tomo como testemunho os céus e a terra contra ti. Sabe por que contra ti? Porque Israel não iria praticar isso aqui, iria desprezar o Senhor. Tanto que na sequência Moisés faz um cântico falando que Deus... É um cântico de lamentação, como Israel iria abandonar o Senhor. E isto está acontecendo muitas vezes também com a igreja, com muitas pessoas que se dizem igreja, que preferem andar na carne do que santificar a sua vida. Conformados na preguiça, no mundanismo, misturado com todo tipo de pecado, sem arrependimento, confissão, com a intenção de abandonar, flertando com as trevas e esperando as bênçãos de Deus. Ali, como diz Filipenses 3,19, que aqueles que só pensam nas coisas dessa terra são inimigos da cruz de Cristo. Aqui o Senhor está dizendo eu te proponho, e digo essas palavras contra você. Por quê? Porque, irmãos, porque a carne é assim mesmo. Olha só, quando a Bíblia diz todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3,23, tá bom? Carecem do que, amados? Da glória de Deus. Pense comigo, somos carentes da glória de Deus. Aqui está o diagnóstico de Deus a respeito da humanidade. Quando Deus colocou o homem no jardim, lá em Gênesis 1:28, Deus o deu domínio, fez a sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. Então, essa comunhão diária que Adão e Eva tinham com o Senhor o tornava forte e sábio, amém? Essa comunhão diária com o Senhor dava a ele sabedoria e capacidade para dominar, para se opor às obras das trevas que viessem atacar. O homem seria sábio, ungido, capaz, através da comunhão com o Senhor, vivificado. Aí sim o homem teria condição de exercer esse domínio enquanto tivesse essa comunhão diária com o Senhor. Assim como Sansão, enquanto ele tinha comunhão com o Senhor, ele clamava e o Senhor o livrava daquela vez. Não definitivamente, não era forte em si mesmo, Como os filmes mostram ele musculoso. Aí perguntaram qual a razão da sua força. Não precisava perguntar se ele era muito musculoso, estava nos seus músculos. Não, o segredo de Sansão é que ele era nazireu, tinha uma comunhão com o Senhor, e o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e ele tinha o poder de Deus, a força e a sabedoria de Deus. Quando ele quebrou a comunhão com o Senhor, ele foi se entregando, um abismo chama outro abismo. Foi se entregando ao pecado aqui, sem arrependimento. Depois foi experimentando o pecado ali, sem arrependimento. Até que o inimigo viu que ele amornou, porque o diabo andou de redor como um leão, buscando quem possa tocar. Mas aquele que está cheio de Espírito Santo, ele não toca. Zacarias 2,5 diz que é como um muro de fogo ao nosso redor. Mas os mornos, aí ele toca, irmão. A pessoa vai amornando. É como uma brasa que se afasta, e vai se apagando. O inimigo espera o momento, O pecado, ele esfria a pessoa, ele cega a pessoa, endurece o coração da pessoa, entende? Se não for confessado com a intenção de abandonar, se não houver realmente uma nutrição diária da graça, se a pessoa não se apegar ao Senhor, como diz aqui, ela vai se tornar vulnerável. Então, quando Adão e Eva pecaram, traíram o Senhor e foram expulsos do jardim,
ele não tinha mais condição de domínio. Aí vieram os ataques de Satanás e eles se tornaram vulneráveis, né? 2 Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Não importa o QI, o intelecto da pessoa seja muito elevado. A Bíblia diz no Salmo 8 que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Então o homem com Deus, ele é mais sábio, mas separado de Deus, ele não é páreo para os anjos caídos, os demônios. Vemos então que o homem perdeu o domínio. O inimigo começou a atacar nas finanças, né? Antes não havia escassez, havia um paraíso construído em cima do melhor ouro dessa terra, tinha saúde, tinha paz, né? Abundância, relacionamentos saudáveis. Então, estava tudo bem, irmãos, estava tudo bem. Quando eles quebraram a comunhão com o Senhor e perderam a glória, perderam a comunhão, a presença, irmãos, aí os ataques de Satanás não puderam mais ser interceptados, discernidos, vencidos. O inimigo não conseguia até aquele momento quando ele tinha comunhão com Deus. Mas quando ele perdeu a comunhão com Deus, agora o inimigo conseguia. Portanto, Deus vem e diz que todos pecaram e carecem da glória, dessa comunhão gloriosa, desse coração apegado no Senhor. O homem nasce amando o pecado, a idolatria, e agora ele se converte dos ídolos ao Deus vivo. Ele vai se apegando no Senhor, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Renuncia cada dia e tome a sua cruz. Aqui está a porta estreita, você vai se entregando e Deus vai retirando do seu coração, você vai renunciando àquilo que é das trevas. Aí, gradativamente, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem começa novamente a ter o domínio restaurado, começa a ficar sábio, e começa a orar com unção, com autoridade, começa a sujeitar-se a Deus e resistir o diabo, né? Então o que nós estamos vendo aqui é que Deus dá o diagnóstico, porque o homem quebrou a comunhão com Deus, ele carece da glória, e porque ele se afastou de Deus, vieram os efeitos: problema financeiro, problema sentimental, problema de saúde, problema emocional, espiritual. Todos esses problemas vieram. E o homem hoje, através da religião, ele vai a Deus apenas para solucionar os efeitos da queda. Ele vai lá porque ele quer saúde, prosperidade, bênção na família. Tudo isso é lícito e Deus, na cruz, providenciou isto. Mas isso é recebido através da fé num coração puro. O homem, então, em vez de resolver o problema central, que foi a causa, o homem perdeu a glória de Deus, perdeu o sopro espiritual, morreu espiritualmente, e por causa disso o inimigo ataca e prevalece. As pessoas, através da religião, ao invés de santificar sua vida e se arrepender, se converter de verdade, vão ali apenas fazer campanha e dar dinheiro, não o seu coração, o dinheiro, para de uma maneira fácil, rápida, instantânea, sem nenhum comprometimento, né? Receber tudo de Deus sem se entregar a Deus. O povo seguia Jesus pelos milagres, mas quando Jesus falou de compromisso, de se alimentar do seu corpo e realmente vencer e prevalecer no espírito, lá em João 6, o povo saiu tudo correndo, né? Ninguém quer compromisso com Deus, com santificação, com a causa de Deus, com a agência de Deus, né? Com a agenda de Deus, com a palavra de Deus, com a proposta de Deus. Não, eles querem os benefícios. A multidão seguia Jesus pelo pão, pelos milagres, mas na hora da santificação e da crucificação da carne, aí não, aí eu não quero. Quero continuar no pecado, no mundanismo, na mornidão. Quero continuar no mesmo estilo de vida. Só quero as bênçãos. Eu quero um paraíso agora aqui na terra, longe de Deus, né? Como se aquele filho pródigo que estava comendo com os porcos dissesse: eu não quero voltar para casa do meu pai. Eu quero apenas aqui que esse chiqueiro se transforme num jardim do Éden. Né? Deus jamais vai cooperar com isso, né, irmãos? Olha só. O que vemos, sem dúvida, é que Deus não está nesse sistema que as pessoas apenas fazem campanhas e dão dinheiro. E querendo resolver, pensando que o problema dele é financeiro, o problema dele é saúde, o problema dele é familiar, quando na verdade o problema é de relacionamento com Deus que foi quebrado, é problema de fé. Não tem fé, não tem visão, não tem coração limpo. Mas as pessoas não vão resolver a causa, querem apenas solucionar aquilo ali, ó, os efeitos, né? Problema financeiro, problema familiar. Eles pensam que carecem de dinheiro, mas na verdade o que eles carecem é de uma comunhão com o Senhor e fé, porque se eles tiverem fé, eles terão domínio sobre a miséria, domínio sobre a doença. Eis aí que vos dou domínio. Lembre-se como Jesus, ele tinha domínio sobre os ventos, sobre a febre, sobre a doença, sobre a escassez. Ele fazia multiplicar o pão, né? E as pessoas que estavam à sua volta, como Pedro, tiveram dinheiro para pagar a conta. O que vemos, sem dúvida, meus amados irmãos, é que o que o homem carece é da glória. Essa comunhão gloriosa, diária com o Senhor. Essa comunhão que vai te chamar renúncias, e você vai orar e vai
pedir para Deus trabalhar no seu coração, Ele vai tirar do teu coração os ídolos, o pecado. À medida que Ele vai revelando, você vai confessando, vai orando, Ele vai tirando e o coração vai limpando, vai limpando, vai limpando. E aquilo que estava cheio de ídolos, agora o odre está limpo e vai ser enchido de glória. Deus vai encher de revelação, comunhão com Deus, eficácia. E o domínio é o que, irmãos? O domínio é uma fé que é expressa com ousadia. Daniel 11:32, aqueles que conhecem a Deus serão ousados e eles serão prodígios para Deus. Então o domínio é uma fé que funciona. O domínio é quando você fala e aquilo é confirmado por Deus, como diz em Marcos 16:20, porque é feito em comunhão com Deus, em temor e tremor humilde, para a glória do Senhor. Quando a pessoa ela tem domínio, é porque ela tem fé. E ela tem fé porque ela tem visto a Deus. Ela tem visto a Deus porque ela tem limpado o seu coração. Ela tem limpado o seu coração porque ela tem ouvido um evangelho genuíno e se arrependido e se convertido dia após dia. Então, a pessoa se volta para Deus. Deus se revela a ela. Ela conhece a Deus. Ela conhece a Deus. A fé brota. Ninguém vai confiar em um Deus que não conhece. Lá em 1 João 4,18 diz que quando nós conhecemos o amor de Deus, isso afasta todo o medo. O medo que está, desde Adão pecou, ele se escondeu de Deus de medo. Então o que rege o homem é o medo. Ele serve a Deus por medo, ele dá o dízimo por medo, ele vai no culto por medo, medo do inferno, medo de perder a bênção, medo disso daqui. Mas não é por amor. Deus ama o que dá com alegria, por amor, servir ao Senhor com alegria, com prazer, tendo prazer na lei do Senhor, né? Isso foi perdido na queda, isso é restituído aos poucos. Então o homem se volta para Deus, se apega em Deus, seu coração é limpo. À medida que ele se apega em Deus, Deus vai mostrar áreas de renúncia. Lembre-se quando Moisés viu aquela sarça ardendo, e ele chegou ali, Deus disse: tire as sandálias do seu pé, porque o lugar que está é santo. À medida que o homem começa a interessar por Deus, ouvir um evangelho genuíno, o evangelho da santificação, da renúncia, do temor, né? Quando a pessoa começa a ouvir o evangelho genuíno, o Senhor diz: olha, renúncia. Ele vai começar áreas em que o inimigo tinha acesso, áreas que estavam acostumados, que não diziam não dá nada, o que tem, nada a ver, áreas em que nós estávamos dando mole para o inimigo e brecha. Deus vai começar a te chamar a renúncia, irmãos. E é aí que muitos saem fora. Toca no ídolo de estimação, a pessoa sai dizendo que o pastor é salgado, é fanático, está pedindo demais, e vai procurar um mestre que diga que a sua concupiscência vai lá, que Deus é contigo, e vai querer receber apoio para a sua carne, né? Muitos poucos realmente vão entrar pela porta estreita da renúncia aos ídolos totais. Não fica nada, né? Nenhuma unha para Faraó. À medida que a pessoa começa a ouvir o evangelho genuíno e começa a se arrepender e se converter, Deus começa a limpar o coração, Deus começa a renovar a mente e a fé brota. Porque a fé brota num coração limpo. Uma mente contaminada, uma mente culpada, a fé naufraga, a fé evapora, irmãos. Não tem como conhecer a Deus, porque quando o homem peca e não se arrepende, lá em Isaías 59, diz que o homem constrói um muro entre ele e Deus. Ele constrói um muro. O pecado não confessado, não arrependido, cria um muro entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, porque Deus veio a nós em Cristo e nos perdoa, amém? Mas quando nós pecamos e não nos arrependemos, nós construímos um muro entre nós e Deus. Nós não percebemos a Deus. Em 1 João 2,15, diz que quando eu amo o mundanismo, o amor de Deus não é revelado a mim. Em Tiago 4,4, diz que quando eu amo o mundanismo, eu sou inimigo, eu me torno inimigo de Cristo, né, que morreu para me santificar. Eu teimo em continuar no império das trevas, sendo que Jesus, lá em Colossenses capítulo 1, 12 e 13, me tirou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como uma porca que volta para a lama, ou como um cão que volta para o vômito, a pessoa recebe a Cristo e volta para os ídolos, recebe a Cristo e volta para o pecado. Entende? Como é sem arrependimento. Então, enquanto o evangelho genuíno vai lá na causa, chamando o arrependimento, a conversão, a santificação, a religião dos homens, ela é burra e emburrece, porque é como um remendo. Vamos resolver a vida sentimental, fazer uma campanha sentimental. Vamos resolver a vida financeira, resolver a vida financeira. Se resolve ou não resolve, não adianta, sabe por quê? Porque o que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não vai conhecer a Deus, não vai santificar a sua vida, não vai ter as vestes brancas, azeite transbordando, né? Lembre que as virgens que subiram, e aquela que tinha as vestes brancas e o azeite transbordando. Uma comunhão contínua com o Senhor pela graça, né? E aí, essa religiosidade que tenta resolver apenas os efeitos da queda, do afastamento, ela
Pode dar certo ou não dar certo, mas isso também é perda, porque a pessoa não está conhecendo a Deus, não tem vida abundante, não tem transformação de caráter, não tem salvação, né? Naquele dia o Senhor dirá: apartai-vos de mim porque você tem iniquidade no seu coração, não conheço teu coração, você nunca me deu o teu coração, só me deu os seus pedidos de orações e dinheiro, mas não deu a sua vida, tua vida continuou sua para o seu pecado, para a sua carne, para a sua vaidade, para as suas mentiras, você não entregou a sua vida para mim, você não é meu, né? Isso é uma coisa tão séria, irmãos, porque um evangelho que não ensina nós nos entregarmos, né? Um evangelho que não nos ensina a nos arrependermos, nos convertermos, né? Um evangelho que não nos ensina a permanecer na santificação sem a qual ninguém verá o Senhor pela graça. Um evangelho que não ensina você a realmente viver para Deus, para a glória de Deus, a renunciar à sua carne, tomar a cruz a cada dia e seguir o Senhor. A pessoa não pode ser discípulo do Senhor ouvindo um evangelho desse. E esse evangelho é tão popular, irmãos. Esses mestres parecem ser tão bonzinhos com a sua carne, são tão amigos. Eles apoiam o seu pecado, dizem: é contigo, vai lá que Deus é contigo, vai lá campeão que Deus é contigo. E incentivando as obras da carne lá de Gálatas 5, que diz que os que fazem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas esses mestres parecem ser tão legal, porque eles me apoiam, me incentivam. Mas Jesus, ele é legal ao nosso espírito, né, irmãos? Parece um carrasco para a carne. O verdadeiro profeta, ele será perseguido. Somente aquele que andou com Deus o aceitará, porque é uma voz que vai combater a sua carne, combater a minha carne, ir contra todo pensamento, sentimento, desejo, atitude, propósito, prática, hábito que vai contra a palavra de Deus. Isso vai ser atacado, confrontado, chamado a renúncia, batido culto após culto. É desagradável a carne, mas é realmente a palavra, como Paulo diz: nunca canso de falar as mesmas coisas. E esse evangelho que mostra que todos pecaram e carecem da glória, vai fazer com que o homem se volte a Deus, que o homem se converta a Deus, e aí sim a fé vai brotando pouco a pouco, e aí sim ele vai ter domínio. Jesus diz em João 14:12: quem crê em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Aí sim você vê uma fé que nasceu de uma comunhão, não uma fé artificial, uma fé mística, uma fé do dinheiro, uma fé das campanhas, não, uma fé que nasceu da comunhão, conhecimento relacional. Aí você vai ver que essa fé, ela é para a glória do Senhor, essa fé é genuína e essa fé funciona para o domínio naquilo que Deus propõe, nas obras das trevas, né? Para desfazer as obras das trevas. Veja que o diabo obedeceu a oração de Paulo, que mandou aquela legião sair, mas os filhos de Seva disseram: em nome de Jesus que Paulo prega, sai. O diabo disse: eu conheço Jesus, conheço Paulo, mas quem são vocês? E eles saíram tudo nus e feridos, porque o diabo não respeita a oração de um crente morno, mundano, ele dá risada, entendeu? Mas ele respeita a oração de alguém que está debaixo do sangue de Jesus, com as vestes limpas, que está no temor do Senhor, que tem compromisso com o Senhor, que anda com o Senhor, que está confessando todo o pecado, que ele não brinca com o pecado, não esconde o pecado. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ter guarido no nosso coração e que Deus possa falar mais ao seu e ao meu coração. Eu sei que essa palavra é tão importante, irmãos. Somos carentes, mas a gente pensa carente de carinho das pessoas, carente de dinheiro, carente disso e daquilo, de homenagem, mas na verdade não é nada disso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que nós possamos pensar muito sério sobre isso. Um grande abraço em nome de Jesus.